Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa semana 2, né, do PET volume 2. E essa semana 2 ela fala sobre o movimento retilíneo uniforme, tá? Esse movimento retilíneo uniforme significa o quê? Né? A gente já viu lá na semana 1 alguns conceitos básicos da cinemática, então nós estamos estudando o movimento, né? E esses conceitos básicos, eles são a base para dois movimentos específicos, que é o movimento uniforme, que é esse que a gente vai estudar agora, e o movimento uniformemente variado, que a gente vai estudar depois, tá bom? Então, o que vai diferenciar, né, esse movimento, que a gente chama de movimento uniforme, de outros tipos de movimento? O que faz a diferenciação desse movimento uniforme para outros tipos de movimento é a característica da velocidade ser constante, tá? Então, toda vez que a gente for falar de movimento uniforme, nós vamos estar falando que a velocidade é constante, ok? E por que é um movimento retilíneo? O movimento ele é retilíneo porque ele vai acontecer em linha reta, tá? Então, aqui não tem curva, não tem nada, é um movimento acontecendo em linha reta. Então, como eu já falei para vocês, a característica principal, né, do movimento uniforme é a nossa velocidade ser constante, tá? Então, o que está escrito aqui, ó, a velocidade vai ser constante. Esse movimento também pode ser chamado de MU ou MRU, né, que seria um movimento retilíneo uniforme, tá? E aí, o que acontece, gente? Se a velocidade vai ser constante, nós aprendemos lá na semana 1 que velocidade é igual ao ΔS sobre o ΔT. Né? Nós aprendemos isso aqui, ó. Ou seja, a velocidade era o espaço dividido pelo tempo, né? Foi isso que a gente aprendeu. Então, se a velocidade é constante, se esse valor aqui é constante, significa o quê? Que o móvel vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais, né? Porque se esse valor aqui tem que ser constante, ele vai sempre percorrer. O ΔS também tem que ser constante e o ΔT também. Então, ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ok? E aí, aqui eu coloquei, né, que o movimento retilíneo, ele vai acontecer sempre em linha reta, tá bom? E aí, gente, o movimento uniforme, ele tem uma fórmula característica, que é essa daqui. Essa daqui a gente chama de equação do movimento uniforme, tá? Pode ser chamado também de equação horária do espaço. O que significa equação horária do espaço? Significa que o espaço, que é o nosso S, tá? Vai estar variando com o nosso tempo. Então, o espaço e o tempo aqui estão variando, né? Então, na verdade, essa equação, ela vai dar para a gente em qual espaço eu tenho determinado tempo ou em qual tempo eu tenho determinado espaço. Por exemplo, se a equação vem assim para a gente, ó, 2 mais 5t, né? Então, vocês já perceberam o seguinte, ó, esses dois pedacinhos aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho o que é, já tem os valores deles aqui, né? O S e o T não. O S e o T a gente sempre deixa como incógnita, tá? O S0, que é esse daqui, ó, que tá sempre sozinho, é chamado de posição inicial ou espaço inicial, tá? E esse V é a nossa velocidade, que vai ser sempre constante, ok? Então, quando a equação vem assim, a gente já pode dizer o quê, ó? Eu posso dizer que o meu espaço inicial é igual a 2, já tem essa informação aqui. Ou eu posso dizer que a minha velocidade é igual a 5, né? Eu já tenho essa informação. Ou eu posso perguntar ainda o seguinte: qual é o espaço, ou seja, qual é a posição, quer saber o S, né? Quando o tempo é 2. Aí você vai vir aqui nessa formulazinha e vai substituir o tempo por 2, né? Então vai ficar, o espaço é igual a 2 mais 5 vezes 2. Então, o nosso espaço aqui seria quanto? Você vai fazer a multiplicação primeiro, né? Vai ficar 5 vezes 2, que vai dar 10. Aí sim você soma com 2. Então, o espaço seria 12. Ok? Quer dizer que no tempo de 2 segundos, né?
esse espaço é 12. Então, é para isso que serve essa equação, para você relacionar o espaço com o tempo, tá bom? Então, presta atenção que ela vai ser muito importante para a gente. E aí, gente, dentro do movimento uniforme também existem os gráficos, né? Os gráficos que relacionam esse movimento uniforme. Vão ser dois tipos de gráfico aqui. O gráfico da velocidade, tá? Que é um gráfico de quê? Que vai relacionar essa velocidade, sendo ela positiva ou negativa. A gente viu isso na semana 1 também. Gráficos, velocidades que são positivas são aquelas velocidades em que o espaço cresce com o passar do tempo, né? E a velocidade negativa existe quando o espaço ele vai diminuir com o passar do tempo, ok? E aí a gente viu lá na semana 1 também, que quando a velocidade era positiva, o movimento chamava progressivo. E quando a velocidade era negativa, o movimento chamava retrógrado, tá? E aqui, gente, como a velocidade ela é constante, né, no movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, o que vai acontecer? Ó? Vai ser sempre uma linha reta, tá? No eixo dos tempos, ok? Então, uma linha reta que pode ser aqui em cima, para cima, ou uma linha reta que pode ser aqui para baixo, tá? Então, o gráfico da velocidade vai ser sempre uma linha reta. Beleza, gente? O que é diferente do gráfico do espaço. O gráfico do espaço, ele vai ser uma linha crescente, ó, quando o espaço está crescendo com o passar do tempo. Ou seja, quando a velocidade é positiva, né? Ou vai ser uma linha decrescente quando o espaço está diminuindo com o passar do tempo. Ou seja, quando a minha velocidade tiver um valor negativo, tá bom? Então, esses são os dois gráficos que nós vamos ter, o gráfico da velocidade e o gráfico do espaço. O da velocidade sempre vai ser uma linha reta, tá? E o do espaço sempre vai ser uma linha crescente ou decrescente, ok, gente? E aí, na página 5 da apostilinha de vocês, né, que é aquele material que eu já tinha postado lá na plataforma, no nosso Conexão Escola, né? Ou também já coloquei no grupo. É aquele material que a gente preparou, né, específico para vocês. Então, lá na página 5, existem alguns exercícios que vocês vão fazer. São 5 exercícios lá, tá? Eu fiz 3 para vocês e vocês vão fazer 2, tá bom? Para facilitar as coisas. Então, o número 1 está dizendo o seguinte, ó. Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea, a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante t igual a 0, ou seja, no instante inicial, né, a posição do móvel é igual a 500. E no instante t igual a 20, a posição dele é 200 metros. Determine na letra A velocidade do móvel. Aqui, gente, sempre quando falar para a gente determinar a velocidade do móvel, você pode utilizar a formulazinha da velocidade média, que a gente aprendeu lá na semana 1, que é o ΔS sobre o ΔT, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vou pegar o espaço final. Lembrem-se que ΔS é sempre o espaço final menos o inicial. Então, vai ser o espaço final que é quem? Ó? 200, né? Menos o espaço inicial, que é 500, tá? Então, vai ficar 200 menos 500, certo? Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. O tempo final é 20 menos o tempo inicial, que é 0. Então, a gente vai fazer essa continha. Vai ser uma velocidade negativa. Por que vai ser uma velocidade negativa? Porque o espaço está diminuindo com o passar do tempo, né? O espaço inicial era 500, agora ele passou para 200. Ou seja, houve uma diminuição. Se houve uma diminuição é porque a velocidade é negativa, tá? Então, a velocidade aqui vai ser menos 15, ok? Que vai ser, aí eu vou fazer aqui, né? A subtração vai ficar menos 300, dividido por 20 vai dar menos 15, ok? Aí, olha o que pediu aqui na letra B, ó. A função da posição. Ou seja, o exercício aqui quer que você escreva essa equação aqui, ó. Certo? Igual eu coloquei esse exemplo aqui, ó. Mas lembrem-se que na hora que a gente for escrever a equação, você não substitui nem o S e nem o T,
tá? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei a minha equaçãozinha, S igual a S0 mais VT, aí deixei o S aqui, ó, não vou substituir. O S0 vai ser 500, vou ter que colocar ele aqui, porque falou aqui em cima, né, que o espaço inicial é 500. E quanto que é a velocidade que a gente encontrou? Menos 15. Então, a equação fica S é igual a 500 menos 15. Você não vai resolver isso aqui, você vai deixar assim, 500 menos 15, ok? Essa é a função. E a letra C pede o seguinte, a posição nos instantes 1 segundo e 15 segundos. Ou seja, gente, se você já tem a função montada, que é essa S igual a 500 menos 15t, é só você substituir o seu t pelos números que estão sendo ditos aqui, né? Então, vou pegar essa equaçãozinha do espaço e no lugar do t vou colocar 15, depois coloco 1, ou vice-versa, né? Quer saber nos dois. Então, eu coloquei aqui, ó, substituí o tempo por 15. Fiz a continha aqui, sempre a multiplicação primeiro, tá, gente? Então, 15 vezes 15, 225. 500 menos 225, 275 metros, ok? O espaço, agora no tempo igual a 1. No tempo igual a 1 vai ser 15 vezes 1, 15. 500 menos 15, 485 metros, ok? Então, quando pedir a posição em determinado tempo, é só substituir. E na letrinha D, quer saber o instante em que o móvel passa pela origem. O que significa passar pela origem, gente? Passar, toda vez que falar origem, vocês vão ter que lembrar que o S é igual a 0, tá? Então, toda vez que falar origem, nós vamos estar falando do S igual a 0. Então, a gente vai colocar aqui, ó, a mesma equação lá da letrinha B, S é igual a 500 menos 15, só que no lugar do S eu vou colocar 0, tá? Então, vai ficar 0 é igual a 500 menos 15. Passo esse menos 15 para lá positivo, né? Fica assim, ó, 15t é igual a 500, certo? E aí eu passo 15 dividindo, certo? Então, o t vai ser 500 dividido por 15 e vai dar aproximadamente 33,3 segundos, ok? Que é uma dízima, né? Mas você pode deixar assim, não tem problema. Certinho, gente? Vamos para o número 2 agora. O número 2 está dizendo o seguinte: duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos e uniformes. Sabe-se que as bolas possuem velocidade de 2 metros por segundo e 3 metros por segundo, e que no instante t igual a 0, a distância entre elas é 15. Calcule o instante em que ocorre a colisão entre os móveis. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Eles vão se mover e em algum momento aqui vai acontecer o encontro, né? O encontro entre esses dois objetos. Já que vai acontecer o encontro entre eles, né? Nós vamos ter que saber calcular o tempo em que vai acontecer esse encontro, né? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou determinar aqui, ó, o ponto que a gente chama de origem, que vai ser o nosso 0, tá? Então, aqui é o nosso 0, a nossa origem. Portanto, gente, vamos chamar esse corpo aqui, deixa eu ver se eu chamei de 1, chamei de 1. Ah, vou vir para cá que tá melhor, ó. Chamei esse corpo de 1 e esse corpo aqui de 2, beleza? Então, aqui, onde o 1 tá, é o nosso 0. Então, qual que vai ser o espaço inicial do 1? Vai ser 0, tá? O espaço inicial do 1 vai ser 0, ok? A velocidade do 1 é 2, então eu já montei a equação do 1, ó. S1 é igual a S0 mais VT, já montei. Ficou 0 mais 2t, né? Que o espaço inicial é 0 e a velocidade é 2, ok? Agora eu vou montar a equação do móvel 2. A equação do móvel 2 vai ser, qual que é o espaço inicial do móvel 2, gente? O móvel 2 está aqui, ó, né? Quer dizer, ele está deslocado 15 metros do móvel 1, beleza? Se ele está deslocado 15 metros do móvel 1, é porque o espaço inicial dele é 15. Então, eu coloquei aqui, ó, o espaço inicial do móvel 2, 15, ok? A velocidade do móvel 2 é 3. Porém,
O móvel 2, ele está contra o sentido que eu adotei como positivo. Ah, quem que determinou esse sentido positivo? É a gente que adota, tá? Então, eu adotei esse sentido como positivo. Aqui, ó, essa cetona grandona aqui, ó, tá mostrando que é positivo. Então, se o 2 está indo contra esse sentido, a velocidade dele tem que ser negativa, tá? Aí eu não quero usar esse sentido, eu quero usar o outro sentido. Aí tudo bem, se você quiser usar esse sentido aqui como positivo, ó, não tem problema nenhum. Só que aí o seu 2 é que vai ficar com o sinal de menos, tá? Tem que prestar atenção nisso, beleza? Como é que eu faço, então, para descobrir o tempo em que eles se encontram? É só a gente igualar, né? A gente vai igualar os dois espaços, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, S1 igual a S2, beleza? Então, vai ficar, ó, 2T, né? O S1 vai ser 2T, que eu substituí aqui, igual a S2, que vai ser 15 menos 3T, beleza? Então, só igualei. O menos 3T que está naquele lado de lá, eu vou passar ele para o lado de cá positivo, né? Então, vai ficar, ó, o menos 3, vou passar aqui no 2 positivo. Então, vou somar. 2 com 3, 5. 5T igual a 15. T, portanto, é igual a 3 segundos. Quer dizer que depois de 3 segundos, esses dois móveis vão se encontrar. Ou seja, eles vão colidir, né? Vão estar aqui, ó, numa mesma posição. Ok, gente? Então, sempre que pedir um exercício de encontro, você vai ter que fazer isso. Montar a equação dos móveis e igualar. Ok? E aí, vocês vão fazer o número 3 e o número 4, tá? Tem lá para vocês fazerem o 3 e o 4. E aí, eu vou fazer o 5 aqui para a gente finalizar. O 5 está dizendo o seguinte, ó, um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária. S é igual a 10 mais 20t. Aí aqui está escrito, ó, no SI, né? O que significa isso aqui, ó? Que o espaço está em metros e o tempo está em segundos, né? E aí ele quer saber, ó, determine um instante em que o ponto material passa pela posição 36. Então, você vai pegar a equação que ele já te deu, que é essa aqui, ó. S é igual a 10 mais 2t, ok? E no lugar do S, você vai colocar quanto? 36, beleza? Você quer saber o tempo, né, quando o espaço é 36. Então, você vai colocar 36 é igual a 10 mais 20t, né? Esse 10 vai passar para lá subtraindo, então vai ficar 36 menos 10, que vai dar 26, é igual a 2t, e vai passar o 2 dividindo. Então, t é igual a 13 segundos, tá bom? Então, nós encontramos a resposta do número 5, ok, gente? Então, vai ficar aí para vocês fazerem o número 3 e o número 4, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar, tá? Não precisa ter receio de me procurar. Me manda mensagem que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá? O que não pode é ficar com a dúvida, ok, gente? Então, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.